nós te damos graças, Senhor, pela tua Gracias, Señor. bendita bondade e misericórdia, Amén, Señor. porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. Amén. Todas as coisas estão debaixo da tua boa mão e nós reconhecemos tudo isso. Jesús. Pedimos que o Senhor nos proteja, pedimos que o Senhor nos esclareça pelo teu Espírito Amén, Santo, Señor. ilumine Jesús. a boca que fala, os ouvidos que ouvem, que todos nós possamos estar sentados aos teus pés para podermos aprender de ti. Abençoa o irmão, abençoa a tua palavra, Senhor. Amén, Señor. Que ela seja lâmpada para os nossos pés Amém. e luz para os nossos caminhos. Sí, Nós oramos e entregamos esse momento nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amén, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Marcelo. Buenas tardes a todos los hermanos. Muitas graças ao irmão Marcelo e boa tarde a todos os irmãos. Me llamo el hermano Tomás Guzmán. Eu me chamo irmão Tomás Guzmán. Estoy aquí en Brasil de vacaciones con mi familia. Estou aqui no Brasil de férias com a minha família. Mi esposa Sara y mis hijos Julia, Matías, Nicole y Micaela están aquí conmigo. Minha esposa Sara, meus filhos Júlia, Matias, Nicole y Nicole Micaela. e Micaela. Como estoy de vacaciones, Como estou de férias, no pensaba que hoy tenía que trabajar, não pensava que hoje eu tinha que trabalhar. pero nuestro hermano Marcelo Porém, o nosso irmão Marcelo me dio la sorpresa me deu a surpresa que tengo que trabajar. que tenho que trabalhar. Pero qué lindo trabajo, Porém, que lindo trabalho. qué privilegio este trabajo, Que privilégio este trabalho. compartir la palabra del Señor. Compartilha a palavra do Senhor. Es una gracia É uma graça para los que tienen esta posibilidad para os que têm essa possibilidade de compartir a la iglesia la palabra del Señor. de compartilhar com a igreja a palavra do Senhor. Mando saludos de la iglesia en Fernando de la Mora. Mando saudações da igreja em Fernando de la Mora. Es una iglesia local donde mi familia y yo nos congregamos É uma igreja local onde minha família e eu nos congregamos. y ellos están orando por nosotros y también mandan saludos aquí a la iglesia en Joinville. E eles estão orando por nós e mandam saudações à igreja em Joinville. Amén. Amém. Amén, hermanos. Hermanos, en mi corazón esta noche tengo esta palabra. Irmãos, no meu coração, nesta noite, eu tenho esta palavra. Tiene que ver con algo que estamos estudiando como hermanos en Fernando de la Mora. Tem a ver com algo que nós estamos estudando como irmãos em Fernando de la Mora. Y es la carta o el libro de Hebreos. E é no livro de Hebreus. Exactamente. Este libro de Hebreos, amados hermanos, Este livro de Hebreus, amados irmãos, como dice el autor en el capítulo 13 al verso 22, como diz o autor no capítulo 13, verso 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Entonces este libro es una palabra de exhortación a los creyentes hebreos. Então esse livro é uma palavra de exortação aos crentes hebreus. Y así también, hermanos, esta noche quiero que este mensaje pueda ser una exhortación a vosotros, a ustedes. E assim também, irmãos, eu quero que essa mensagem seja uma exortação a nós. El hermano Marcelo leyó al comienzo de la reunión Romanos 12. O irmão Marcelo leu no começo da reunião Romanos capítulo 12. Y el apóstol Pablo habla de los dones que cada uno tenemos y de ponerlos al servicio de la iglesia. E o apóstolo Paulo fala dos dons que cada um de nós temos e está a serviço da igreja. Entre esos dones está el don de la exhortación y Pablo dice, el que tiene exhortación se aplique en la exhortación. Entre esses dons está o dom de exortação e aquele que tem esse dom deve aplicar-se a exortar. Hermanos, el don de exhortación es necesario en la vida de la iglesia.
E o dom de exortação, irmãos, é necessário para a vida da igreja. El objetivo de la exhortación es animar a la iglesia. O objetivo da exortação é animar a igreja. Pero cuando hay una exhortación es porque evidentemente hay alguien que necesita esa exhortación. Porém, quando há exortação, evidentemente há alguém que necessita desta exortação. Los creyentes hebreos a quienes el autor escribe Os crentes hebreus, a quem o autor escreve, estaban pasando un momento muy difícil. estavam passando um momento muito difícil. Estaban pasando un momento de desánimo. Estavam passando um momento de desânimo. En el capítulo 10, el autor nos muestra que ellos estaban sufriendo hasta tribulación. No capítulo 10, o autor nos mostra que eles estavam sofrendo até tribulação. Estos creyentes Estes crentes sufrían sofriam por causa del nombre de Cristo. por causa do nome de Cristo. Se habían convertido al Señor, Se haviam convertido ao Senhor, venían de una procedencia judía vinham de uma procedência judaica y sus mismos compatriotas e seus mesmos compatriotas los atacaban, los excluían y los perseguían por causa de su fe. seus mesmos compatriotas os atacavam, os perseguiam e mesmo os excluíam Por causa de su fe. por causa da sua fé. Entonces el autor de los Hebreos Então, o autor da Epístola aos Hebreus tiene el deseo, tem o desejo, tiene en la cabeza la idea tem em mente a ideia de animar, de animar, de levantar de levantar a estos creyentes hebreos. a estes crentes hebreus. Amados hermanos, la palabra hebreos Amados irmãos, a palavra hebreus viene de una raíz hebrea que significa Eber vem de uma raiz hebreia que significa Eber y tiene el significado en español de cruzar al otro lado. e tem o significado em espanhol de cruzar o outro lado. La característica de esta gente que fue llamada por el Señor, A característica dessa gente chamada pelo Senhor, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, do povo de Deus no Antigo Testamento, era que desde Abraham era que desde Abraão hasta sus siguientes até seus seguintes pasaban del otro lado. passassem do outro lado. Dios los llamó Deus os chamou y generalmente pasaban del otro lado a través de un río, a través de un mar o a través de un lago. e geralmente eles passavam para o outro lado através de um rio, de um mar. Eso es la característica Isso é a el- característica del pueblo judío. do povo judeu. Eran hebreos Eram hebreus, porque pasaban del otro lado. porque atravessaram para o outro lado. El autor a los hebreos quiere mostrar con la exhortación O autor aos hebreus quer mostrar com a exortação que era necesario que era necessário que los hebreos, que os hebreus, creyentes en Cristo, crentes em Cristo, pudiesen pasar pudessem passar del antiguo pacto do antigo pacto al nuevo pacto para o novo pacto. definitivamente. Definitivamente. Hermanos, con mi familia, Irmãos, com minha família, cuando vinimos a Brasil desde Paraguay, quando viemos para o Brasil desde o Paraguai, tuvimos que pasar el puente de la amistad. tivemos que passar na Ponte da Amizade. ¿Cuántos conocen el puente de la amistad? Quantos conhecem a Ponte da Amizade? Es muy peligroso, el É puente de la muito- amistad. Muito perigosa. Hay a Ponte da muchas Amizade. motos, Há muitas motos, van todos muy rápido vão todos muito rápido. y hay que tener mucho cuidado. E há que ter muito cuidado. Y hay algunos que mientras están yendo en el puente, E há alguns que estão passando na el puente, ponte, pueden tener miedo podem ter medo. y dicen, ay, mejor me vuelvo atrás. E podem dizer, melhor é voltar atrás. No me conviene seguir en este puente. Não me convém seguir nesta ponte. Bueno, yo, antes de venir a Brasil, Bom, eu antes de vir ao Brasil, una hermana en la iglesia me dijo, uma irmã da igreja me disse, tené cuidado en el puente, tenha cuidado na ponte, porque están asaltando. porque estão assaltando. Entonces, con mi familia, Então, com a minha família, en el auto, no carro, dijimos, tengamos cuidado de los asaltos. dissemos uns aos outros, tenhamos cuidado dos assaltos. Aseguramos las puertas Nós fechamos as portas y yo en ningún momento tuve la duda de cruzar del otro lado, e eu em nenhum momento tive a dúvida de cruzar no outro lado, porque quería llegar al mar, porque queria chegar al mar, ao mar. al mar, porque en Paraguay no hay mar.
Porque no Paraguai não tem mar. Entonces, mi Ele meta, queria ir à praia, irmão. exacto, a la playa, más se entiende mejor. Quería llegar a la playa. Ya pensaba en la arena, Já estava pensando na areia. ya pensaba en el agua salada, Já pensava na água salgada, ya pensaba en el sol, no sol, el descanso. no descanso. Y dije, no voy a volver atrás. E disse, não vou voltar atrás. Entonces pasamos el puente Então passamos a ponte y llegamos a Brasil. e chegamos ao Brasil. Amados hermanos, Amados irmãos, estos creyentes, estes crentes, por las dificultades que estaban viviendo en ese pelas tiempo, dificuldades que eles estavam vivendo nesse tempo, algunos querían volver atrás alguns queriam voltar atrás. y no querían seguir adelante. Eles não queriam seguir adiante. Entonces el autor a los hebreos Então, o autor aos Hebreus usa una táctica usa uma tática que es mostrarles lo que les espera del otro lado del puente. e essa tática é mostrar o que lhes espera no outro lado da ponte. ¿Y saben qué es lo que nos espera del otro lado del puente, amados hermanos? E sabe o que é o que nos espera no outro lado da ponte, amados irmãos? Nuestra completa salvación. Nossa completa salvação. Nuestra herencia está guardada en los cielos. Nossa herança que está guardada nos céus. Un día se va a manifestar. Esta herança um dia será manifestada. Y el Señor Jesús, así como se fue, volverá E o Senhor Jesus, assim como foi, também voltará a buscar a su iglesia. para buscar a sua igreja. Nos espera, amados hermanos, Não se espera, irmãos e irmãs. un destino glorioso. Nos espera, irmãos e irmãs, um destino glorioso. Y debemos pensar en ese destino glorioso E devemos pensar neste destino para glorioso, poder vivir una vida que no vuelve atrás, para podermos viver uma vida que não volta atrás, sino que mira adelante senão que olha adiante y persevera en este e camino. persevera neste caminho. Amén. Amém. Leamos la palabra. Leamos Hebreos a palavra. capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Voy a leer hasta el verso 2. ¿Quieres que lea yo primero o vos directamente? Puedes leer directamente. Vos. Portanto, desde o verso 1 e 2. 1 y 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amén. En el capítulo 12, No capítulo 12, casi al final del libro, quase no final do livro, el autor está diciendo a los creyentes que tengan su mirada puesta en Jesús, o autor está dizendo aos crentes que tenham seu olhar posto em Jesus, que es el autor y consumador de la fe, que é o autor e o consumador da nossa fé. porque el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Porque o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Y el ejemplo de Jesús es el siguiente, E o exemplo de Jesus é o seguinte, que Él soportó la humillación de la cruz por causa del gozo que estaba delante de Él. que ele suportou a humilhação da cruz por causa do gozo que estava diante dele. Hermanos, esto es importante. Irmãos, isso é importante. Nuestro amado Señor Jesús y Salvador Nosso amado Senhor e Salvador Jesus se humilló hasta lo sumo se humilhou até o máximo, porque Él tenía puesto su mirada porque ele tinha posto seus olhos en el gozo que estaba delante de Él. no gozo que estava diante dele. Entonces uno puede preguntar, Então alguém pode perguntar, ¿cuál era el gozo puesto delante de Él? qual era o gozo que estava diante dele? Vamos a Isaías Vamos a Isaías. 53. Isaías 53. El profeta Isaías nos va a ayudar a entender cuál era el gozo que estaba puesto delante O profeta del Señor. Isaías nos irá ajudar a entender qual o gozo que estava diante dele. Vamos a leer solo el verso 11.
Vamos ler somente o verso 11. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. ¿Logran ver cuál es el fruto de la aflicción de Jesús? Vocês conseguem ver qual é o fruto da aflição de Jesus? El fruto de la aflicción de Jesús, a mi entender, O fruto da aflição de Jesus, no meu entender, el gozo del Señor Jesús, a mi entender, o gozo do Senhor Jesus, no meu entender, son aquellos que iban a ser justificados por la fe en la obra perfecta de Cristo. são aqueles que seriam justificados unicamente pela fé na obra perfeita de Cristo. O sea, es la iglesia, Ou seja, é a igreja, los santos, os santos, los redimidos. os redimidos. Jesús pudo soportar la humillación de la cruz Jesus pôde suportar a humilhação da cruz, porque él miraba anticipadamente porque ele olhava antecipadamente el fruto de su aflicción. para o fruto da sua aflição. Y ese fruto de su aflicción E esse fruto da sua aflição es la iglesia, é a igreja, los santos, os santos, los justificados. os justificados. Pero creo que también Porém, eu creio que também otro motivo de gozo del Señor puesto delante outro motivo do gozo do Senhor posto adiante era su exaltación. era a sua exaltação. El verso 2, volvemos a leer de Hebreos capítulo 12. O verso 2, vamos repetir a leitura de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, Verso 2, de verso vuelta. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus 12, verso 2. Sí. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. No solamente el gozo del Señor eran los redimidos, Não somente o gozo do Senhor era dos seus no redimidos, solamente el gozo del Señor puesto delante era la iglesia, não somente o gozo do Senhor colocado diante dele era a igreja, sino también la exaltación de Él mismo después de su muerte, su resurrección y su ascensión. senão também a sua Exaltación. exaltação depois de sua morte, ascensão e glorificação. Ese era también Esse era também un motivo o motivo de gozo anticipado do gozo que el antecipado Señor tenía que o Senhor tinha antes de ir a la cruz. antes de ir à cruz. Hermanos, en este momento Irmãos, neste momento, hay un hombre há um homem sentado a la diestra de Dios. sentado à destra de Deus. Ese hombre se llama Jesucristo. Esse homem se chama Jesus. Y no hay otro nombre dado a los hombres E não há outro nome dado entre os homens por medio del cual por meio do qual podemos ser salvos. podemos ser salvos. No hay nadie que sea más glorioso que nuestro Señor Não há Jesucristo. nada que seja mais glorioso que nosso Senhor Jesus. Él fue exaltado por encima de todo principado y autoridad Ele foi exaltado acima de todo principado e potestade. y recibió un nombre sin igual. E recebeu um nome sem igual. Entonces, amados hermanos, Então, amados irmãos, si queremos seguir nuestra carrera, se queremos seguir a nossa carreira, tenemos que mirar a Jesús. temos que olhar para Jesus. Tenemos que mirar el ejemplo de Jesús. Temos que olhar para o exemplo de Jesus. Y aunque tengamos dificultades, E ainda que tenhamos dificuldades, tengamos situaciones difíciles, tenhamos situações difíceis, miremos el gozo que está delante nuestro. olhemos para o gozo que está diante de nós. Así como nuestro Señor Assim como nosso Senhor tenía puesta su mirada en el gozo tinha delante de colocado él. o seu olhar no gozo diante dele. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, uno puede preguntar, bueno, voy a mirar a Jesús. alguém pode perguntar: bom, eu vou olhar para Jesus, Voy a tener mi mirada en Jesús. vou ter meu olhar em Jesus. Pero ¿a cuál Jesús nos referimos? Porém, a qual Jesus nós nos referimos? El autor a los Hebreos no está hablando del Jesús de los evangelios.
O autor aos Hebreus no está hablando não está falando del Jesús presentado en los evangelios, do Jesus apresentado nos evangelhos, sino que está hablando de ese Jesús glorificado en los cielos. senão que está falando desse Jesus glorificado nos céus. Él está diciendo a los hebreos Ele está dizendo aos hebreus que Jesús es superior que Jesus é superior a los profetas del Antiguo Testamento, aos profetas do Antigo a Testamento, los ángeles, aos anjos, a Moisés, a Moisés, a Josué, a Josué, al sumo sacerdote, a los sumos aos sacerdotes del sumos Antiguo Pacto. sacerdotes do Antigo Pacto. Él está desde el primer capítulo hasta el final exaltando a Jesús. Ele está desde o primeiro capítulo até o final exaltando Jesus. Está demostrando la superioridad de Cristo. Ele está demonstrando a superioridade de Cristo. Está demostrando que Él es un mediador de un mejor pacto. Ele está demonstrando que Jesus é o mediador de um melhor pacto. Él es el autor máximo de nuestra salvación. Ele é o autor máximo da nossa Y Él es salvação. el Rey de reyes. E ele é o Rei dos Reis. Y es el Señor de señores. É o Senhor dos Y Senhores. a ese Jesús E a esse Jesus, debemos mirar. para esse Jesus devemos olhar. Cuando vemos la gloria de Jesús Quando vemos a glória de Jesus manifestada y expresada en las Escrituras, manifestada e expressada nas Escrituras, entonces nuestro ánimo então nosso ânimo se levanta. se levanta. Recibimos fe. Recebemos Somos fé. fortalecidos en el hombre interior. Somos fortalecidos no homem. Amados interior. hermanos, Amados irmãos, es necesario conocer a este glorioso Jesús manifestado en las Escrituras. é necessário conhecer esse maravilhoso Jesus revelado nas Escrituras. No hay otro método Não há outro método para dar a la iglesia, para dar à igreja, para que la iglesia continúe firme hasta el fin. para que a igreja continue firme até o fim. A veces queremos levantar el ánimo a nuestros hermanos Às vezes nós queremos levantar o ânimo dos nossos irmãos. y capaz utilizamos otro tipo de frases, E pode ser que utilizamos outros tipos de frases, como por ejemplo, yo esperaba las vacaciones, como por exemplo, eu esperava as férias, las ferias, la playa, a praia, el descanso. o descanso. A veces uno trata de estar enfrentando la situación pensando en que llegan las vacaciones. Às vezes alguém pode estar tratando de uma situação esperando as férias, o descanso. Pero hermanos, Porém, irmãos, el mejor método utilizado por Dios o melhor método utilizado por Deus es exaltar la obra de Cristo é exaltar a obra de Cristo, para animar a sus hijos a seguir adelante. para animar os seus filhos a seguir adiante. Debemos mirar a Jesús. Devemos olhar para Jesus. Debemos conocer a Jesús. Devemos conhecer Jesus. Debemos meditar sobre la grandeza de Jesús. Devemos meditar sobre a grandeza Debemos de Jesus. orar para que nuestros ojos sean abiertos Devemos orar para que os nossos olhos sejam abertos y podamos ver. e possamos ver. Así como Juan vio en la isla de Patmos Assim como João viu na ilha de Patmos, a este Jesús a este Jesus glorificado. glorificado. Así como Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús Assim como Pedro, Tiago e João viram a Jesus en el esplendor de su gloria en el monte de la no transfiguración. resplendor da sua glória no monte da transfiguração. Si logramos hacer eso, hermanos, Se nós temos êxito em fazer isso, irmãos, entonces no vamos a retroceder, então nós não vamos retroceder, sino que vamos a seguir avanzando. senão que nós vamos seguir avançando. No vamos a dejar de congregarnos. Não vamos deixar de congregar. No vamos a tener temor de alabar al Señor con todo nuestro ser. Não vamos ter temor de louvar o Senhor com todo o nosso ser. No vamos a tener temor de hablar de Cristo a nuestros amigos. Nós não vamos ter temor de falar de Cristo aos nossos amigos. No vamos a tener temor de poner al servicio de la iglesia nuestros dones. Nós não vamos ter temor de colocar no serviço da igreja os nossos dons. Y vamos a estar proyectados, E vamos estar olhando, sí, proyectados hacia el lançando o nosso cielo. olhar até o céu. Estamos, en este mundo, Estamos nesse mundo, pero no somos de este mundo. porém nós não somos desse mundo. El apóstol Pablo decía en Colosenses capítulo 3, O apóstolo Paulo dizia em Colossenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba olhai para as coisas do alto y no en las cosas de esta e tierra. não nas coisas desta terra. Le comentaba a mi hermano Marcelo Me comentava o meu irmão Marcelo que hace un poco de tiempo yo pude practicar el fútbol de forma profesional por 16 años. Ah, Muy largo. ele falava para mim, irmão, Sí, yo comentaba a Marcelo
que ele praticou futebol ao longo de 16 anos, profissional, Y jogador tuve la profissional. posibilidad E teve a possibilidade de vivir en Italia, de viver na Itália, 13 años, 13 anos. y conocí a mi esposa, E conheci minha esposa, una italiana. uma italiana. Fui a buscar muy lejos Fui buscar muito longe a mi a esposa minha esposa y la encontré, e a encontrei. y hoy está aquí. E hoje ela está aqui. Pero también tuve la posibilidad, hermanos, E também tive a possibilidade, irmãos, de poder jugar con jugadores que para los que les gusta el fútbol, perdón las mujeres, e tive a possibilidade, irmãos, de jogar com jogadores, me perdoe as irmãs, estou falando para quem gosta de futebol, que eran conocidos, que eram conhecidos, que eran famosos. que eram famosos. Incluso tuve la posibilidad de jugar con dos Inclusive tive a possibilidade de jogar com dois que ganaron el Balón de Oro. que ganharam a Copa do Mundo. No, el Balón de Oro. Balão. El Balón de Oro es diferente. Bola de Oro. Sim, la como bola de melhor oro. jogador do Melhor mundo. jugador del Ajá. mundo, sí. A taça de melhor Sim. jogador do mundo. Y yo observaba E a eu, estos jugadores e eu observava esses jogadores y decía, e dizia, ellos llegaron a la cima del mundo. eles chegaram no topo do mundo. Ellos deben ser las personas más felices del mundo. Eles devem ser as pessoas mais felizes do mundo. Pero descubrí Porém, eu descobri que no eran felices, que não eram felizes. que muchas veces estaban deprimidos, Que muitas vezes estavam deprimidos. que a veces tenían problemas familiares, Que tinham problemas familiares, desilusiones, desilusões, tristezas tristezas y vacíos, e vazios. porque habían puesto Porque colocaram su mirada seus olhos solamente somente en las cosas de este mundo. nas coisas deste mundo. Y aunque llegaron a la cima del mundo, E ainda que chegaram no topo do mundo, se dieron cuenta se deram conta que eso no tiene valor. que isso não tem valor. Hay algo que tiene valor Há algo que tem valor y que tiene un valor eterno. e que tem um valor eterno. Es nuestra alma, Esta é a nossa es alma. la salvación. Esta é a Y salvação. amados hermanos, nosotros, E amados irmãos, nós, la iglesia del Señor, a igreja do Senhor, tiene una gran salvación tem uma grande salvação. y por ende, por lo tanto, E portanto, debemos ser diligentes en ocuparnos de esta gran salvación. devemos ser diligentes em nos ocupar com esta grande salvação. Vamos a Hebreos capítulo 2. Vamos a Hebreus capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 3. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? El autor a los hebreos, O autor aos Hebreus, después de exaltar al Señor Jesús por encima de los profetas y los ángeles, depois de exaltar o Senhor Jesus por cima dos profetas e dos anjos, ahora exhorta a los creyentes agora exorta os crentes y les dice que es necesario, hermanos. e lhes diz que é necessário. Cuando es necesario significa que es indispensable. Quando é necessário, significa que é indispensável. No que con diligencia, sino que con más diligencia. Não somente com diligência, porém com mais diligência. Atendamos a las cosas que hemos oído. Nos atentemos nas coisas que nós ouvimos. Hermanos amados, es necesario Irmãos amados, é necessário que nos ocupemos que nos ocupemos de esta gran salvación. desta grande Las salvação. cosas que hemos oído se refieren al Evangelio acerca de Jesucristo. As coisas que nós temos ouvido se referem ao Evangelho acerca do Senhor Jesus Cristo. Si no queremos deslizarnos, Se nós não queremos desviar-nos, debemos ocuparnos de nuestra gran salvación. devemos nos ocupar da nossa grande Y salvação. debemos hacerlo con gran diligencia. Devemos fazer com grande diligência.
¿Estás leyendo las escrituras todos los días? Você está lendo as Escrituras todos os dias? ¿Estás pasando tiempo con el Señor a solas y en privado todos los días? Você está passando tempo com o Senhor a sós e privado todos os dias? ¿Estás buscando la manera de poder servir en la casa de Dios? Está buscando a maneira de servir na casa de Deus? Son cosas prácticas São coisas práticas que necesitamos ocuparnos. que nós necessitamos nos ocupar. Porque de otra manera Porque, de outra maneira, nos vamos deslizando. nós vamos nos desviando. La palabra deslizar aquí en Hebreos, A palavra al final, desviar, no final do verso 1, tiene la idea de estar en el puerto tem a ideia de estar num porto y de a poco el barco se va alejando del puerto. e de pouco a pouco o barco vai deixando esse porto. Con mis hijos hemos comprado una tabla para hacer surf en las olas de Guaratuba. Com meus filhos, nós temos comprado uma prancha para surfar nas ondas de Guaratuba. Y a mi hija Nicole le gustan las olas, E minha filha Nicole gosta de las olas, de las das ondas. las olas Ela del gosta mar. das ondas do mar. Pero ¿qué sucede con las olas? Porém, o que acontece com as ondas? Que uno tiene que estar para ir a buscar la onda siempre resistiendo. Sempre a pessoa tem que, para entrar na onda, estar resistindo. Sí, porque el agua te quiere llevar para el otro lado. Sim, porque a água quer puxar você para o outro lado. Y si uno se deja llevar, E se você deixa de va en una, esforçar-se, puede ir a una zona peligrosa. pode ir para um lugar perigoso. Entonces está el playero que dice, "Prr, prr", ahí no, Então- es peligroso. Então tem um bombeiro que diz, que apita e diz, ó, cuidado, aí é perigoso. Ele apita, Prr, prr, que far- Es una traducción perfecta. literal. Es peligroso. Entonces, É perigoso, então. tenemos que estar siempre, amados hermanos, Temos que estar sempre, amados irmãos, diligentemente, diligentemente, ocupándonos ocupando de nuestra gran da salvación. nossa grande salvação. Porque de otra manera nos deslizamos Porque de outra maneira nós nos desviamos. y de a poco nos vamos apartando del E pouco Señor. a pouco nós vamos nos apartando do Senhor. Y cuando uno ya no se da cuenta, está muy lejos del E Señor. quando nós nos damos conta, já estamos muito longe do Y Senhor. cuando uno está lejos del Señor, es un poco más difícil volver al punto de antes. E quando alguém está muito longe do Senhor, é muito difícil volver ao ponto anterior. Hermanos amados, Irmãos amados, debemos ocuparnos diligentemente de nuestra gran salvación. devemos nos ocupar diligentemente da nossa grande salvação. En el versículo 2, el autor a los Hebreos dice No versículo 2, o autor aos Hebreus diz que aquella palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Esa palabra dicha por medio de los ángeles se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Ele nos diz que a palavra se tornou firme, falada por meio dos anjos. Essa palavra é Esa palabra por medio de los ángeles es la ley que Dios dio a Moisés. essa palavra dada por meio de anjos é a lei que Deus deu por intermédio de Moisés. La misma Biblia dice que esa ley fue dada por medio de ángeles. A mesma Bíblia diz que essa Palabra. lei foi dada por meio de anjos. Y si fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, E toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, ou justa retribuição, como está na tradução. hermanos, Irmãos, el pueblo de Israel, o povo de Israel, cuando desobedeció a la ley de Dios, quando desobedeceu a lei de Deus, después de salir de Egipto, depois de sair do Egito, rumbo a la tierra prometida, rumo à terra prometida, recibió una justa retribución, recebeu uma justa retribuição, recibió castigo del Señor, recebeu o castigo do Senhor, recibió disciplina del Señor. recebeu disciplina do Senhor. Y entonces el autor dice, comparando a ellos, Então o autor diz, comparando a eles, ¿cómo escaparemos nosotros então comparando com eles, o autor diz, como nós escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? se negligenciarmos uma tão grande salvação? ¿Pensamos que podemos escapar de la disciplina de nuestro Padre Pensamos que podemos escapar da disciplina de nosso Pai si descuidamos esta gran salvación? se descuidamos dessa grande salvação? En este mismo libro,
neste mesmo livro, el autor dice que Dios al que ama y acepta como hijo corrige y lo azota. o autor diz que aquele que Deus ama e aceita como filho, ele açoita Y lo corrige e corrige y lo disciplina. e disciplina. Nosotros no estamos exentos Nós não estamos isentos de la disciplina de Dios. da disciplina de Deus. Si ellos no escaparon de la Se eles disciplina não escaparam da disciplina, que tenían la ley del antiguo pacto, que tinham a lei do antigo pacto, ¿cuánto más nosotros quanto mais nós, no vamos a escapar nós não vamos de escapar esa disciplina desta disciplina. si descuidamos el nuevo pacto glorioso? Se descuidamos do novo pacto glorioso, El Señor nos ayude que o Senhor nos ajude a no descuidar a não descuidar esta salvación tan desta grande. salvação tão grande. Vamos a 1 de Corintios 10. Vamos a 1 aos Coríntios, capítulo 10. Del 1 al 12. Do verso 1 até o verso 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Este es el ejemplo Este é o exemplo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que nós temos no Novo Testamento acerca del pueblo de Israel a respeito do povo de Israel y su historia de disciplina y castigo de Dios e sua história de disciplina e castigo de Deus por sus pecados. por seus pecados. Hermanos amados, Irmãos amados, hay una frase que me gusta mucho há uma frase que eu gosto muito y espero no equivocarme al e decirla. eu espero não Equivocarme al decirla. equivocar-me em dizê-la. Esta frase dice así: es inteligente el que aprende de sus propios errores, Essa frase diz assim: é inteligente o que aprende dos seus próprios erros. pero es sabio el que aprende de los errores de los demás. Porém, é sábio aquele que aprende com o erro dos demais. Voy a volver a repetir. Es Vou voltar a inteligente el que aprende de sus propios errores, É inteligente aquele que aprende com seus próprios erros. pero es sabio el que aprende de los errores de los demás. Porém, é sábio aquele que aprende com os erros dos demais. Amados hermanos, no es necesario Amados irmãos, não é necessário aprender las lecciones aprender as lições después de haber caído, depois de haver caído, después de haber pecado. depois de haver pecado. Podemos mirar el ejemplo de ellos Podemos olhar para o exemplo deles y apartarnos e nos apartar de la idolatría, da idolatria, de la fornicación, da fornicação, de la mentira, da de mentira, la división da divisão y de todo tipo de pecado e de todo tipo de pecado que fue juzgado por Dios. que foi julgado por Deus. Apartémonos del pecado. Apartemo-nos do pecado. Eso es lo que dice el autor a los hebreos. É isso que diz o autor aos Hebreus. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Corramos com paciência a carreira que nós temos diante de nós, despojándonos del peso del pecado. nos despojando do peso do pecado. Hermanos amados, Irmãos amados, estamos llamados a santificarnos nós somos chamados a santificar-nos por medio de la contemplación
por meio da contemplação de la gloriosa persona de Jesús, da gloriosa pessoa de Jesus, por medio de aprender por meio de aprender de los errores de los demás. do erro dos demais. Amén. Amém? Vamos a ir concluyendo Então, vamos concluindo con otro texto en Hebreos capítulo 12. com outro texto em Hebreus, capítulo 12. El verso es el 25. O verso é o verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Até aqui. Está bien. La palabra de Dios nos exhorta A palavra de Deus nos exorta a no desatender, a no descuidar, a não descuidar, a no desobedecer a não desobedecer al Señor que amonesta desde los cielos ao Senhor que nos admoesta desde o céu y que nos habla a nuestros corazones. Y que habla a nuestros e corazones. que abra os nossos corações. Y esta noche nos está exhortando E esta noite o Senhor nos está exortando a que nos ocupemos de nuestra gran salvación. para que nós nos ocupemos da nossa grande salvação. Aquello que no estaba haciendo, Aquele que não está fazendo, tengo que empezar a hacer. tem que começar a Y fazer. aquello que estaba haciendo mal, E aquele que está fazendo mal, tengo que dejar de hacerlo. tenho que deixar de fazer. Como- Aquilo que eu não estou fazendo, tenho que começar a fazer. E aquilo que eu estou fazendo de mal, tenho que deixar de fazer. Amén. Tenemos que aplicar a nuestra vida de forma práctica la palabra, Temos que aplicar em nossa vida de forma prática a palavra, para que no caigamos en el mismo error de desobediencia. para que nós não caiamos no mesmo erro de desobediência. Hermanos, en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, Irmãos, em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, diz verso 12. assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nuestra mirada debe estar puesta en la segunda venida del Señor. Nosso olhar deve estar colocado na segunda vinda do Senhor. Y debemos saber E devemos saber que cuando Él aparezca por segunda vez, que quando Ele aparecer por segunda vez, vendrá con sus galardones. virá com seus galardões. Y hay gran galardón E há grande galardão para aquellos para aqueles que terminan su carrera que terminam a sua carreira fielmente, fielmente, perseverando perseverando en la sana doctrina, na sã doutrina, en la vida de iglesia, na vida da en la igreja, predicación del Evangelio, na pregação en do una vida Evangelho, santa, em uma vida santa. porque aquel que es fiel hasta el fin, Porque aquele que é fiel até o fim, dice el Señor, diz o Senhor, yo le recompensaré eu lhe recompensarei. y le haré sentar E farei ele sentar conmigo en mi trono. comigo no meu trono. Así como yo he vencido, Assim como eu venci me he sentado e tenho sentado en el trono no trono de mi Padre. do meu Pai. Podemos orar, hermanos. Podemos orar, irmãos. Señor, Senhor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. te damos graças nesta noite por tua palavra. Gracias, Padre, porque nos has recordado la importancia Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem recordado a importância de perseverar en este camino nuevo que nos has trazado en nuestras vidas. de perseverar no novo caminho que o Senhor nos tem dado e tem traçado para as nossas vidas. Este camino nuevo es el Señor Jesucristo. Este caminho novo é o Senhor Jesus Cristo. Queremos andar en el Espíritu. Queremos andar no Espírito. Queremos poner nuestra mirada en Jesús. Queremos colocar nosso olhar em Jesus. No queremos mirar a esta tierra, Não queremos olhar para essa terra, sino caminar y transitar en esta tierra, senão caminhar, transitar nessa terra, teniendo nuestra mirada puesta tendo o nosso olhar colocado en nuestra ciudad em celestial. nossa cidade celestial. Señor, perdónanos Senhor, perdoa-nos si te hemos fallado.
se temos falhado. Y te E te pedimos pedimos más gracia mais graça para poder cumplir para poder cumprir con todas las obras com todas as obras que tú nos has llamado a que cumplir tu nos tens chamado a cumprir. y ser E fieles ser fiel hasta tu segunda venida até a tua segunda o vinda. hasta que tú nos llames. Ou até que tu nos chames. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amém. Clamamos Deus.